cara, não é mais sobre crescer, é sobre construir. Crescer, você compra crescimento. Construir, você tem que construir valor. Basta ter ideia ou iniciativa, tem que fechar a conta. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Extremos. Estamos hoje aqui num formato inovador, novo, para tentar entregar aí conteúdo para vocês de forma diferente, hein? Bom, e nesse episódio a gente conta com a ajuda de vocês para comentar o que vocês estão achando, o que vocês vão achar, na verdade, desse episódio completamente diferente que a gente pensa aí em introduzir aqui no Extremos. Comigo, nada mais, nada menos do que ele que tá sempre comigo. Porra, o meu extremo, Bruno Nardon. Fala, galera, tudo bem? E do meu outro lado aqui, meu querido querubim, Alfredo Tecnológico. Qual foi o do final do ano? Manola Aviador. Ele, o piloto de caça. Ai, muito bom. O menino da barbinha. Ai, mas vamos lá. O cara que faz snowboard na terra. No ar. No ar. Na neve. Na neve. No mar. A loucura. Vamos lá, cara. Queria começar aqui perguntando pra você sobre... Como foi seu fim de ano? Foi tudo bem? Fim de ano foi bom. Passei com a família lá no sul, depois passei com o Thales a virada lá em Carneiros. Foi bem intenso, bem divertido. É. E logo depois do fim do ano? Logo depois, no fim do ano, eu fui pra Snowmass em Aspen, nos Estados Unidos, junto com a turma da XP, que fez um evento incrível com mais de 500 famílias ao decorrer do mês de janeiro, né? Uhum. Eu, no caso, peguei a primeira temporada e foi muito legal, cara. Elas fizeram uma agenda de evento com várias experiências pro cliente, rolou muito network, rolou muito negócio, foi bem bacana. Animal, você ficou quantos dias lá? A gente ficou 6 noites lá, e aí, pô, deu pra esquiar, deu pra fazer relacionamento, deu pra fazer negócio. Nunca foi pra Snowmass, é bacana lá? Cara, animal. Pra criançada, funciona Pra criançada tem pouca pista que cruza, né? Então, acaba sendo um pouco mais seguro. Cara, eu nunca vi um lugar com tanto professor, assim. Legal. É absurdo. Então, tem pouca gente solta na montanha, andando de forma periculosa. Tipo você. Tipo eu e Bruno Van Rijn, que éramos um dos poucos. Muito bom. Cara, e logo depois você foi lá pra NRF, né? Que é a maior feira de varejo do mundo. Na verdade, logo depois, né, a gente fez a conexão em Dallas. Aí de Dallas a gente foi pra Nova York. Cara, eu fui... O que quer dizer NRF? Cara, National Retail Fair. Fair. Boa. Olha só. O National que sempre dá engasgada. Tá bom seu inglês de Massachusetts. Meu inglês lá do subúrbio. Hoje a NRF ela é mais do que um evento que acontece ali em Nova York, mais do que a feira. O Brasil ele tem aí a segunda maior delegação depois do próprio Estados Unidos, os americanos. Vai em torno de 3.000, 3.500 brasileiros todo ano para lá. Então virou um pontapé inicial ali da indústria do varejo brasileiro. Do varejo global, né? Mas falando de varejo brasileiro, que acaba debatendo muito as direções ali, qual vão ser os guidance do varejo no ano. Né? E o legal, assim, da feira em Nova York é esse encontro da comunidade varejista brasileira com empreendedores, com varejistas de rede, com herdeiros, com fundos. Então... o mercado acaba todo se reunindo lá durante basicamente uma semana. Tem uma agenda bem ativa lá antes e depois da feira. É uma imersão no varejo americano. E vários eventos brasileiros da Varese, da Gouveia, né, das empresas que levam esses grupos para lá e cuidam desse calendário lá. Cara, eu vou há 5 anos. Para mim é super interessante pelo network, para atualização, para construção de autoridade junto com o pessoal. Esse ano eu fui de uma forma, pela primeira vez, muito focado em escrever um livro anual do varejo ali, tentando, né, contribuir, compartilhar essa direção discutida na feira com outros empresários que não têm condição ou que não tiveram agenda de estar lá. Legal, cara. E foi bem bacana. Deu para encontrar todo mundo lá. A galera da Vetex tem uma presença muito relevante na feira, é uma das empresas latino-americanas com maior presença na feira, então é muito bacana. E durante, então, o evento, você se juntou com quem lá? Porque eu
eu vi, acompanhei, né, à distância a tua presença lá, e você gravou vários podcasts. Foi exatamente para isso, para escrever o livro, Foi. e para trazer tudo o que estava acontecendo lá aqui para a turma brasileira. Eu vi até um Reels que você fez com o Mariano, que foi, cara, sensacional. É a live do podcast com ele. Cara, então, a gente fez pelo Bora Varejo, que é um movimento que a gente começou lá na época de loja integrada e tudo mais. A gente acabou aproveitando esse momento do varejo para também dar o pontapé inicial do movimento no ano. E a ideia foi aproveitar essa agenda de todo mundo lá, e quem não tinha ali 20 minutos, 30 minutos para fazer uma entrevista para poder discutir esse futuro do varejo, né? E a gente conseguiu reunir 30 empresários, entre especialistas, fornecedores e varejistas, e debater de forma muito aberta essas direções, esses pilares que estavam sendo discutidos ali. O que para você foram os highlights lá desses pilares da feira inteira? Cara, assim, primeiro highlight sem sombra de dúvidas, o momento da última década ou até mais, talvez... Mas vamos pegar aí, né, das últimas 2, 3 décadas, no qual a gente pode falar que é um varejo pé no chão. O varejo, ele tinha se romantizado, se gourmetizado muito, né? Experiência, e-commerce, loja, metaverso, coisas e tal. E a gente viu um varejo mais preocupado com geração de venda orgânica, construção de marca, a eficiência, a questão de mão de obra. Então a gente viu realmente, acho que se eu pudesse falar num termo, um varejo obrigatoriamente eficiente. Perfeito. Então essa discussão estava acima de praticamente tudo, né? Então, basicamente, voltar ao básico, fazer o negócio dar dinheiro. Isso. E dar retorno para os investidores. A discussão era muito essa do tipo assim, cara, não é mais sobre crescer, é sobre construir. Crescer, você compra crescimento. Construir, você tem que construir valor. Então é muito sobre essa questão de valor, de valor que o varejo está construindo na marca, nos canais de mídia, nos canais de aquisição, no time. Então, pô, você pega times antigamente de alguns e-commerce, eram 150 pessoas no time de marketing. Como é que tem essa quantidade de gente, a quantidade de processo, de coordenador, de gestor, de software, de licença de software. Então era uma conta carregada que vinha só inviabilizando o varejo. O varejo ficava mais caro, o varejo seguia a inflação, mas, cara, a conta nunca fechava. Então, essa discussão, assim, com certeza, acima de tudo. Acho que o que eu mais ouvi foi, não basta ter ideia ou iniciativa, tem que fechar a conta. Perfeito. Então, acho que esse como você fala, né, back to basics ali, foi uma coisa que ficou muito em evidência em praticamente qualquer assunto de qualquer coisa durante a feira. E o que o pessoal que estava lá na delegação brasileira falou sobre isso, né? Porque a gente vê que o brasileiro está muito acostumado, né, nesses momentos de crise, momento de inflação. Talvez não os grandes, mas alguns grandes também olham muito para a rentabilidade, né? Ainda mais com a crise do Covid, depois uma grande inflação aí ano passado. O que a delegação brasileira falou sobre isso? Sobre back to basics, vamos olhar a rentabilidade, vamos olhar em fazer mais com menos. Então, o que você acha? Porque isso daí foi um tópico grande que estava foi um tópico macro ali. Mas como que isso, das percepções suas de cada conversa que você teve ali, como que a galera interpretou isso? Cara, eu acho que primeiro o brasileiro tá dando uma aula de varejo no mundo. Acho que por conta dessa volatilidade dos últimos 50 anos do Brasil, 100 anos do Brasil, o varejo brasileiro, ele é muito adaptável, ele é muito flexível, então ele vai se moldando ao longo do tempo. O que se percebe hoje no mundo, e aí eu não sou economista para poder firmar isso, mas foi o que eu ouvi do Mariano, ouvi de vários papos, é que o custo do dinheiro nunca foi tão alto, né? E o varejo, ele sempre foi um negócio com muito giro, muito movimento, faturo bilhões, e margem muito apertada. E aí com o DNVB, com a série de coisas acontecendo hoje no mercado financeiro global, a inflação americana em recordes, esse valor do dinheiro está completamente arbitrado, é um valor completamente alterado, e aí, para você manter um varejo, o varejo nunca pôde errar.
O risco do varejo sempre é muito alto. Cara, pra eu ter uma rede de loja que fatura 100 milhões, porra, eu preciso ter eu preciso ter X bilhões de estoque, X milhões. Então você sempre precisa de um custo de dinheiro muito grande de logística, operação, capital, ponto comercial, loja, mão de obra, para no final buscar aquele giro. O custo do estoque, o custo do time. Exato. Então, o custo do negócio é muito ruim, a relação é risco-resultado. Porque no fim do dia você vai ver uma loja de varejo grande que fatura, sei lá, dezenas de bilhões de reais e tem, última linha, 4% de lucro. Americanas agora 0,15, né? Não sabemos, né? Então. Pode ser que seja pior. Pode ser que seja negativo, literalmente, né? Porque já é praticamente. Mas essa provocação mostra que o brasileiro tá preparado para qualquer cenário do varejo. Essa foi a minha percepção. Ainda falta a questão de self-checkout, tecnologia. Cara, são algumas limitações. Eu acho até que limitações não tecnológicas, mas eu acho que limitações tributárias, operacionais do Brasil, que tem ali também. Mas o que eu percebi, e uma frase do Paulo Corrêa da CA me marcou muito na conversa, é que ele falou, cara, conversou, vendeu mais. Então, conversou, vendeu mais. Então, o que isso quer dizer? O que o varejo vinha achando que, cara, o cliente quer comprar e-commerce, o cliente quer comprar app, o cliente quer chegar na loja e não ser atendido, não se comprova na hora que você olha operações com atendimento humano no WhatsApp, na loja física, o quanto converte, o quanto o ticket é maior. Então é meio ilusão. Porra, vou dar um exemplo. Gastei R$100 para adquirir um cliente para a loja física. Meu cliente chegou na loja física. Se ele vai no self-checkout, ele compra R$120. Se ele é atendido por alguém, ele compra 250. Cara, é muita diferença. Aquela coisa de, pessoa é custo, talvez no varejo tenha que ser repensado. Tem que fazer Mariano a conta, chama né? de O Mariano chama de concierge, mas isso faz muita diferença. E como essa conversa veio com o Paulo da CA, cara, a CA tem uma conversão acima de 200% quando você fala com uma pessoa. Não, tá. De incremento. Tá, então se foi 100... Se foi 100, vai gastar... 300. Exatamente, vai gastar R$200. Vamos botar então assim. 100%. 100%. Vamos botar aqui... Cara, que seja 100%, é muito. Eu acho que é um pouco mais. Acho que eu falei em porcentagem, mas acho que é 1,7. 1,7. Vende 1,7 a mais. Então, cara, isso são pontos muito interessantes que vão contra o status quo que o digital fez na última década. Que era, e-commerce, gente no e-commerce, etc e tal. Então, isso também foi um ponto muito interessante. O que foi o segundo ponto aí que você acha? Os Estados Unidos não usam o WhatsApp como a gente usa. Lá eles usam Messenger, usam outros meios. Mas isso é uma coisa interessante. Assim, o americano ele não quer, ou ele não está vendo, ele não está indo para o Conversation Commerce. Apesar disso ser visto como uma tendência, você não vê acionável ali, prático, no varejo americano, disso sendo usado. Fui em alguns negócios de luxo, até para fazer compras, lá, aproveitei a viagem. Tava bom o preço? Não, tava bem caro. Mas usei, e aí funciona ali o WhatsApp, etc e tal, mas você vê que tá longe de ser uma coisa. Ele ainda trata realmente o cliente. Loja de luxo nos Estados Unidos tem fila, e tipo assim, a forma como o segurança te trata na fila... Conto uma cena aqui, tava entrando na Moncler pra comprar uma jaqueta e simplesmente o cara, meu irmão, entra uma pessoa quando sai uma. Mais ou menos essa regra simples. Nessa hora saiu uma pessoa e aí eu fui entrar. Só que eu acho que o vendedor foi no banheiro, foi guardar as roupas que aquela pessoa experimentou. O cara fechou a porta na minha cara e falou, tipo, agora não. Porque ele precisava sair duas no seu caso, né? Isso é meio grande, pô. Meio grande. Então, teve esse ponto ali. Realmente é um jeito do varejo americano. O Mariano faz uma provocação nesse conteúdo que tem lá no Bora Varejo com ele, que eu achei incrível, que foi uma provocação de a gente tá míope quando se trata da cuja aquisição do cliente. Ou seja, a gente tá pagando a mídia para vender para o nosso próprio cliente e não tá somando esse custo de remarketing no custo de aquisição de cliente. E isso acaba dando um dado para gente que não é 100% real. Que volta essa questão do varejo eficiente, volta essa provocação de, cara,
vamos rever os números, vamos entender o que a gente está fazendo, porque a gente pode estar fazendo de uma forma não eficiente. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, o protagonismo da loja física no planejamento de construção de marca. Você não vê nos Estados Unidos nenhum negócio nativo digital não ter experiências físicas, não ter uma loja flagship, não ter um evento, não ter uma ativação ou canais físicos. Eles falaram lá alguma coisa de criação de comunidade? Cara, teve esse tema, não com tanto protagonismo, não tão central assim como a base do novo varejo e negócio, mas eles bateram muito nessa questão de comunidade, principalmente se tratando do físico. Então você tem ali o case da Nike no Sorro, você tem algumas lojas já começando a criar lojas totalmente nichadas para aquela região, para aquele persona que frequenta a loja naquele lugar, trazendo até um senso de pertencimento e exclusividade. Então, você começa a ter esse papo, mas senti falta de aprofundar muito nessa questão de influencer, assim. Ainda tratando muito mídia de performance, ainda um papo mais raso em relação à influenciadora, à geração de demanda com isso. Imagino que cripto ano passado, ano retrasado, metaverso, NFT, foram coisas que estavam no hype. Esse ano teve muito ou você não viu quase nada sobre isso? Cara, tinha muito stand de cripto, NFT principalmente, né? Eu acho que com esse derretimento desse mercado e o varejo buscando eficiência, acho que tudo isso de longo prazo, eu acho que foi colocado um pouco de lado. E o Eduardo Terra falou uma frase muito legal no episódio do Bora Varejo dele, que ele falou: cripto e NFT estão vivendo os seus invernos. Justo. Então, eu acho que tô bem alinhado com ele em relação a isso. Acho que os negócios estão vivendo os seus invernos, as pessoas não querem... eu acho que o varejo esse ano no mundo, principalmente o americano, não quer distração. Ele quer realmente voltar a dominar a operação da loja, voltar a atender bem o cliente, a entender esses novos comportamentos. Se falou muito sobre as gerações lá, né? E mostrando que a gente, nesse momento, a gente está trocando as gerações com poder de consumo. E pela primeira vez, aí eu ouvi isso lá, posso estar falando besteira, mas pela primeira vez em não sei quantos anos, a gente está tendo essa interseção de duas gerações muito diferentes com poder de consumo. Interessante, cara. Então, tipo, é como se a gente juntasse a nossa geração com a dos nossos pais com a geração de 18 anos que tem um poder de consumo às vezes maior do que o nosso. Tu pega o TikTok, quantidade de moleque de 20 anos que tem carro de R$1 milhão, é surreal. Eu sei que é uma bolha, mas você pega o poder. Tanto é que hoje você tem Louis Vuitton, você tem Prada, você tem Dior, todas anunciam no TikTok. São marcas que você não vê na televisão, que você nunca, provavelmente não viu no Instagram, você não vê em qualquer site. Então, assim, mostra como essa geração, ela consome diferente, ela tá se interessando por coisas diferentes, tá querendo engajar com marcas diferentes, e você percebe o luxo também já atento para essa nova geração. Então, se falou bastante disso lá. Muito bom. E anotei aqui, né, um varejo dessa vez sem gênero. Então, muita coleção sem ser masculino e feminino, muita arrumação de loja sem destacar o que é homem e o que é mulher. Isso foi uma coisa interessante. A geração muito questionadora, então uma geração que pergunta muito por quê, quem, como, onde, quem já comprou. Isso também foram coisas ali que pegaram. E eu acho que o último pilar aí que eu podia deixar aqui pra galera, que foi um tema super quente na feira, dados. Né? Dados que já vem há algum tempo sendo top tema ali das feiras. Mas dados, só dados ou dados então, AI? E aí entra AI dando acionável aos dados. Porque sempre se falou muito de dado, só que nunca se mostrou muitos caminhos. Né? Porque quando se fala de dados, você entra numa zona cinzenta ali que ninguém quer falar, ninguém pode falar, você não pode compartilhar. Então, uma coisa que as empresas ensinam um pouco, mostram um pouco, porque tem toda essa fragilidade com o tema. Né? Imagina a empresa bota um slide lá mostrando alguma coisa. Então, é sempre uma fragilidade, é sempre um assunto que você sente que quem está falando está pisando, né? Até porque
quantas empresas já não foram canceladas por falar o que faziam com os dados que tinham? Perfeito. Então é um assunto que as empresas elas não trazem, pelo menos percepção minha, elas nunca trazem 100% a verdade do que elas realmente fazem com dados. Só que com o AI, os dados eles deram um poder gigante a inteligência artificial deu um poder para os dados muito grande. O Geraldo falou uma frase também sobre inteligência artificial muito interessante, que ele falou assim, a inteligência artificial ela vai diminuir o abismo, né, entre as pessoas que trabalham no varejo. Porque eu coloquei um ponto no início da feira, que eu vejo isso em vários varejistas que eu atuo como advisor, que é a pessoa que pensa estratégia, ela está num nível intelectual muito diferente da pessoa que entrega. Então, na hora que aquela ideia, que aquela comunicação chega para essa pessoa, que ela já passou por supervisor, por gerente, ela já chega bem diferente. Ela vai ter uma capacidade de entregar aquilo que você idealizou muito diferente. E aí o Geraldo falou, cara, talvez a inteligência artificial ela chegue para balizar isso. Então, ele acredita... Interessante, cara. Ele acredita que a inteligência artificial, né, o chat lá, como é que é o nome? Chat GPT. Chat GPT... GPT. O site GPT A gente tive ataque de riso agora, pô. Essa inteligência que hoje está mais popular do mundo, ela, por exemplo, vai ser o que foi o Google na nossa época na escola. Perfeito. Né? Na nossa época, no início, a gente não tinha o Google, a gente não tinha o computador ali, não era algo comum. Né? A inteligência artificial, nesse momento agora, está se tornando algo comum, que todo mundo usa para criar um conteúdo, para fazer um dever de casa, para criar um trabalho, para criar uma relação, né? Ela virou um guia, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de metaverso, acho que até a dinâmica de metaverso mudou. A gente está escrevendo o livro Bora Varejo com a ajuda de uma inteligência artificial do G4. Legal. Que a gente está construindo aqui dentro. Então, isso é bem interessante. O Mariano trouxe esse ponto, o Geraldo trouxe esse ponto, que eu acho que é uma verdade. Então, porra, imagina o cara que está lá embaixo receber ali uma estratégia, receber uma direção, não entender muito bem e ele conseguiu usar a inteligência artificial para tá falando para ele. Então, isso aí foi uma das coisas também bem interessantes que a gente viu. E a gente falou com o Rafa, da Zux, sobre dados, e ele deixou até muito claro aqui, né? Ele falou, cara, dados é um desafio de captura, organização, qualificação, criar os acionáveis e, obviamente, mensurar. E ele fala que o poder dos dados ele está na hipersegmentação. Então, dados por dados não faz sentido. Uma outra frase, para fechar, muito interessante, foi uma frase... que eu mesmo fiz, que é o seguinte, ficou muito claro com esse papo de dados que dashboard com dado de ontem, planilha com os dados de ontem é museu. A questão do dashboard vivo, dos dados real-time, são muito importantes. E são poucas empresas que conseguem ter esse nível de integração de tecnologia. Então também vimos muita ferramenta de hub, de integração, de unificação. Até anotei aqui. As 3 palavras mais usadas nos stands da feira foram simplificar, mais fácil e mais rápido. Muito bom. Esses são os pilares aí que eu vi a maioria das soluções estarem fazendo isso. Acho que no geral é isso, cara. E o último ponto aqui que tem é a questão do mão de obra. Um varejo americano com muito problema de mão de obra e muita solução, tanto de automação para a parte que envolve mão de obra básica, para tentar minimizar esse risco da pessoa faltar, de não ter profissional. E, por outro lado, também a questão de treinamento, engajamento e contratação. Então, vi pelo menos 9 stands sobre o tema na feira, coisa que não tinha nos últimos anos Interessante, cara. Esse tema. Você vê assim que essa nova visão vem muito alinhada com meio que esse tempo de crise lá nos Estados Unidos, né? Que você coloca uma inflação está subindo, eles estão subindo juros para conter isso, tiveram vários... Durante o Covid, a crise, tiveram vários programas do governo que colocou grana na mão da galera, a galera gastou,
nessa essa grana. Muita gente de trabalho mais básico, que tinha um salário mais baixo também, acabou preferindo ficar com a ajuda do governo do que trabalhando. Agora voltou a economia também aquecida, o emprego, desemprego em baixa também, muita gente empregada, o que faz isso, né? Cada vez mais o salário mínimo para se pagar está mais alto, que é ótimo, mas você começa a forçar também o varejo ou a subir o preço para repassar esse valor, ou também, né, a trabalhar nisso, na eficiência. E no fim do dia, cara, a minha visão é que isso é o caminho normal, né, de qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de setor, não só do varejo, né? Você tem um negócio ali que tá todo mundo fazendo, putz, e tem margem, vai aparecer gente do teu lado querendo comer aquela tua margem que você tem. E se você não conseguir se diferenciar, seja de uma maneira premium, seja de uma maneira de eficiência, de cortar cada vez mais custos que não fazem sentido para o negócio, esse teu competidor vai vir batendo em preço, batendo num produto melhor que o seu, batendo numa proposta de valor melhor que a tua. E se você não conseguir acompanhar isso, você vai perdendo, né, market share, vai perdendo eficiência, vai perdendo volume de vendas, porque, cara, esses outros concorrentes vão, cara, te abocanhar. E na hora que a água de todo mundo abaixa, né, se você não estiver preparado, né, a barra, cada vez mais essa barra está subindo. Se você não estiver preparado, não continuar a melhorar, cara, uma hora o mercado vai te pegar e você vai simplesmente quebrar, assim como qualquer outro negócio, né? Então, eu vejo que, cara, cada vez mais, e principalmente falando, cara, com grande parte dos alunos que passam aqui pelo G4, inclusive foi uma delegação lá do G4. Teve acho que 10 pessoas do G4 Club, algumas pessoas do G4 Alumni também encontrei lá, que não estavam com a delegação do G4, mas foram com o Sebrae, foram com outros grupos. Legal. Bem bacana. Então, cara, assim, o que eu vejo até com a turma aqui é que cada vez mais que a barra sobe, se você não está preparado, se preparando para, cara, mudar de maturidade do seu negócio, para, cara, mudar de patamar o seu time, para melhorar a sua proposta de valor para o cliente final, entender cada vez mais quem que é o seu cliente, como adapta o seu produto para esse cliente, como adapta o canal, como você faz para rentabilizar isso da maneira correta, cara, você vai ficar para trás. Perfeito. Cara, é bem legal. Recomendo aí para todo mundo. Vê lá os podcasts no Bora Varejo. Tem mais de 30 episódios. Vai lançar agora, né, em fevereiro. São 30 episódios. Tamo lá, tamo quase lá. Tamo quase lá. E segue lá, @Bora Varejo também, porque a gente vai dar um e-book de graça, que vai se tornar esse livro anual de insights do varejo. Legal. Aí, então, porra, tá bem legal, bem bacana. Chegamos aqui ao fim desse episódio, onde nosso querido amigo Alfredo Soares falou aqui um pouco sobre a experiência dele lá na NRF. Passou sobre vários temas interessantes para você que tem varejo, sobre vários highlights do negócio. Se você gostou, deixa um like aqui. Se tiver algum comentário do que a gente pode melhorar nesse podcast, coloca aqui embaixo. Manda pro seu amigo, pro seu vizinho, pra sua tia, pro seu tio. E fala aí se gostou desse novo formato que vai ter aqui nos extremos também para vocês. Beleza? Até mais.